Segundo Samuel, capítulo 23. As últimas palavras de Davi. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando, pelo seu resplendor e pela chuva, a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém, os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão, mas qualquer que os tocar se armará de ferro, e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Os 37 valentes que Davi teve. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebé, Basebete, filho de Taquemoni, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 30 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão, e ficar com a mão pegada à espada. E naquele dia, o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele, somente a tomar o despojo. E depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram do tempo da cega a Davi, à caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale dos Refaíns. Davi estava, então, no lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava, então, em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 3, e este alçou a sua lança contra 300, e os feriu, e tinha nome entre os 3. Porventura, este não era o mais nobre dentre estes 3? Pois era o primeiro deles. Porém, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaía, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzeel, grande em obras. Este feriu 2 fortes leões de Moabe. E desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito. E na mão do egípcio havia uma lança. Porém, Benaía desceu a ele com um cajado
e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaía, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30, que eram Elanã, filho de Dodô, de Belém, Sama, Arodita, Elica, Arodita, Eles, Pautita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Mebunai, Uzatita, Salmão, Aoíta, Marai, Netofatita, Elebe, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaía, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gás, Abi-Albom, Arbatita, Asmavet, Barumita, Eliaba, Saal-Bonita, os filhos de Jazem e Jonatas, Sama, Ararita, Aian, filho de Zarar, Ararita, Elifelete, filho de Asbai, filho de Maacatita, Elia, filho de Aitofel, Gilonita, Esraí, Carmelita, Parai, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Narai, Beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruía, Ira, Getrita, Garebe, Getrita, Urias, Eteu, 37 por todos.